Olá, meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal Vinícius Siqueira. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Vamos a mais uma palavra do Senhor. E.M. Bondes, Oração e Fervor. Santa Teresa se levantou de seu leito de morte para terminar sua obra. Ela inspecionou, com toda a sua vivacidade de olhos e amor pela ordem, toda a casa para a qual havia sido levada para morrer. Ela viu tudo colocado em seu devido lugar, e cada um respondendo à sua própria ordem, segundo a qual ela frequentava os ofícios divinos do dia. Ela, então, voltou à sua cama, chamou seus irmãos para seu redor, e com a mais penitencial das orações penitenciais de Davi, Teresa de Jesus foi se encontrar com seu noivo, Alexander White. A oração sem fervor não delimita nada, porque não tem nada a delimitar. Ela vem com mãos vazias, mãos também que são indiferentes, assim como vazias que nunca aprenderam a lição de se apegarem à cruz. A oração sem fervor não tem o coração em si. É uma coisa vazia, um vaso inadequado. Coração, alma e vida devem encontrar lugar em toda oração verdadeira. O céu deve sentir a força deste clamor a Deus. Paulo foi um exemplo notável de homem que possuía um fervente espírito de oração. Sua petição era sempre consumidora, centrada inalteravelmente no seu objeto de seu desejo e no Deus que era capaz de atendê-lo. As orações devem ser quentes. É a oração fervente que é eficaz e proveitosa. A frieza de espírito obstrui a oração. A oração não pode viver em uma atmosfera infernal. Atmosferas frias congelam a petição e secam as fontes de súplica. É preciso haver fogo para que as orações subam. O calor da alma cria uma atmosfera favorável à oração, porque é favorável ao fervor. Por meio do fogo, a oração sobe ao céu. No entanto, fogo não é reboliço e calor não é barulho. Calor é intensidade, algo que encandece e queima. O céu é um mercado pobre para o gelo. Deus quer seus servos de coração aquecido. O Espírito Santo vem como um fogo morar em nós. Devemos ser batizados com o Espírito Santo e com fogo. O fervor é o calor da alma. Um temperamento fleumático é avesso à experiência vital. Se nossa religião não coloca em chamas, é porque temos corações congelados. Deus habita em uma chama. O Espírito Santo desce em fogo. Ser absorvido na vontade de Deus, ser tão grandemente honesto em fazer com que todo o nosso ser pegue fogo, é a condição qualificadora daquele que se engaja em oração eficaz. Nosso Senhor nos adverte contra a oração débil. As pessoas têm o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Lucas 18:1. Isso significa que devemos possuir fervor suficiente para nos conduzir por severos e longos períodos de oração. O fogo deixa a pessoa alerta e vigilante e faz dela mais que vencedora. A atmosfera ao nosso redor é excessivamente carregada com forças que impedem que orações vacilantes e desanimadas sigam em frente.
É preciso calor, fervor e fogo meteórico para levar as orações aos mais altos céus, onde Deus habita com os santos em luz. Muitos dos grandes personagens da Bíblia foram exemplos notáveis de fervor espiritual quando buscavam a Deus. O salmista declara com sinceridade: consumida está a minha alma por desejar incessantemente os teus juízos. Salmo 119, 20. Que fortes desejos de coração temos aqui! A alma sincera anseia pela palavra do Deus vivo. Um fervor ainda maior é expresso por ele em outro lugar. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Salmo 42, 1 e 2. Esta é a palavra de um homem que vive em estado de graça, que foi profunda e sobrenaturalmente trabalhado em sua alma. O fervor diante de Deus conta na hora da oração e encontra uma rápida e rica recompensa em suas mãos. O salmista nos dá uma declaração sobre aquilo que Deus havia feito pelo rei quando seu coração se voltou ao seu Senhor. Satisfizeste-lhe o desejo do coração e não lhe negaste as súplicas dos seus lábios. Salmo 21, 2. Em um outro momento, ele assim se expressa diretamente a Deus ao apresentar seu pedido: na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta. Salmo 38, 9. Que pensamento consolador! Nossos gemidos interiores, nossos desejos secretos, os anseios de nosso coração não estão escondidos aos olhos daquele com quem temos de lidar em oração. O incentivo ao fervor espiritual diante de Deus é precisamente o mesmo para a oração continuada e sincera. Embora o fervor não seja uma oração, ele deriva de uma sincera e é precioso aos olhos de Deus. O fervor em oração é o precursor daquilo que Deus fará por meio da resposta. Deus está empenhado em nos dar o desejo do nosso coração na proporção do fervor espiritual que demonstramos quando buscamos sua face em oração. O fervor tem sua sede no coração, não no cérebro, nem nas faculdades intelectuais da mente. O fervor, portanto, não é uma expressão do intelecto. O fervor espiritual é algo que transcende muito a fantasia poética e o imaginário sentimental. É algo que vai além da mera preferência e do contraste entre gosto e aversão. O fervor é o palpitar e o gesticular da natureza emocional. Talvez não esteja em nossas mãos criar o fervor espiritual, mas podemos orar para que Deus o implante em nós. É nosso dever, então, alimentá-lo e estimulá-lo, além de cuidar para que não seja instinto e impedir que ele diminua ou decline. O processo de salvação pessoal não é somente orar, expressar nossos desejos a Deus, mas adquirir um espírito fervente e procurar, por todos os meios adequados, cultivá-lo. Nunca é inadequado orar para que Deus gere em nós e mantenha vivo o espírito de fervente oração. O fervor tem a ver com Deus, assim como a oração. O desejo sempre tem um objetivo. Se desejamos alguma coisa. O grau de fervor com o qual moldamos nossos desejos espirituais serve para determinar a sinceridade de nossa oração. A esse respeito, Adoniram
Judson diz: um espírito que trabalha pesadamente as dores de um grande desejo pertencem à oração. Um fervor suficientemente forte para espantar o torpor que se dedica e inflama o espírito e que retira todos os vínculos terrenos, tudo isso pertence à oração batalhadora e eficaz. O espírito, o poder, o ar e o alimento da oração estão neste espírito. A oração deve ser revestida com fervor, força e poder. É a oração que, centrada em Deus, determina como ele concederá o bem terreno. Aqueles que são ferventes em espírito são inclinados a alcançar a justiça, a verdade, a graça e todas as outras graças sublimes e poderosas que adornam o caráter do autêntico e determinado Filho de Deus. Certa vez, Deus, pela boca de um corajoso profeta, declarou a um rei que tinha sido fiel a Deus, mas que, por causa do sucesso e da prosperidade material, havia perdido sua fé, a seguinte mensagem: quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto procedeste loucamente. Por isso, desde agora, haverá guerras contra ti. 2 Crônicas, capítulo 16, verso 9. Deus havia ouvido a oração de Asa em sua vida anterior, mas o desastre veio e o problema foi enviado porque havia abandonado a vida de oração e a fé simples. Em Romanos 15:30, temos a palavra luteis, ocorrendo no pedido que Paulo fez pela cooperação em oração. Em Colossenses 4:12, temos a mesma palavra, mas traduzida de modo diferente. Epáfras se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações. Paulo incumbiu os romanos a lutar juntamente com ele em oração, isto é, a ajudá-lo em sua luta de oração. A palavra significa entrar em uma disputa, lutar contra adversários. Ela significa, além disso, engajar-se com zelo fervente e empenhar-se para alcançar o resultado. Esses exemplos registrados do exercício e da recompensa da fé nos permitem ver facilmente que, em quase todos os casos, a fé foi misturada com confiança até o ponto que não é exagero dizer que a primeira foi engolida pela segunda. É difícil distinguir adequadamente as atividades específicas dessas duas qualidades, fé e confiança. Mas há um ponto, além de toda dúvida, no qual a fé é aliviada de seu fardo, por assim dizer, um ponto no qual a confiança se aproxima e diz: você fez a sua parte, o resto é comigo. No incidente da figueira estéril, nosso Senhor transfere o maravilhoso poder da fé aos seus discípulos. A sua exclamação: como secou depressa a figueira! Ele disse: se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes: ergue-te e lança-te ao mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração crendo, recebereis. Mateus 21, 21 e 22. Quando o cristão alcança uma fé em proporções grandiosas como esta, ele dá um passo em direção ao campo da confiança implícita. Ele fica sem tremor no ápice de sua expansão espiritual. Ele chegou ao verdadeiro topo da fé, que é confiança firme, inalterável e inalienável no poder do Deus vivo. Glória a Deus, que palavra poderosa! Talvez você chegou aqui pela primeira vez, ouviu esta palavra poderosa,
mas ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Deixe também o seu like e não se esqueça de compartilhar esta palavra com mais pessoas. Meus irmãos e minhas irmãs, nos vemos nos próximos vídeos. Amém.